Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria retornar a esta casa, que alegria poder estar aqui novamente com o nosso irmão Lutênio e com todos aqueles que já tivemos a oportunidade de conhecer. Que alegria podermos conhecer novas pessoas diante desse movimento cristão que nos convida à reflexão. No começo desse ano, nós fomos convidados para um congresso em Goiânia, na qual o tema que nos foi pedido é um tema relevante: o perdão. Temos percebido que Jesus teceu vários comentários sobre o perdão, mas que até hoje nós temos uma dificuldade enorme de compreender essa temática. E talvez poderíamos afirmar, sem medo de errar, que é, sem sombra de dúvida, um dos grandes desafios do século XXI. Se nós hoje analisarmos entre as doenças que assolam a humanidade, nós vamos encontrar algumas de fundo que se caracteriza pelo tema desta noite. Por exemplo, uma doença que tanto assola a humanidade, a depressão. E nós vamos perceber que a depressão, ela se faz exatamente porque muitas pessoas não conseguem perdoar e, ao mesmo tempo, não conseguem se auto-perdoar. Mas é importante nós fazermos aqui um pensamento, um projeto de vida. Primeiramente, uma pergunta que devemos aproveitar esta casa com uma luz tão intensa da espiritualidade amiga que nos envolve e fazer a pergunta: nós estamos dispostos a perdoar? E essa pergunta que, sem sombra de dúvida, vai trazer para todos nós uma reflexão. E essa reflexão vem nos fazer compreender qual a finalidade do auto-perdão e do perdão. O auto-perdão hoje, dentro daquele processo da depressão, é um dos casos que mais prejudica a pessoa, é quando nós não nos perdoamos. Alguns meses atrás, recebi uma senhora no trabalho de atendimento fraterno que me colocava uma situação. Havia ela discutido e uma discussão intensa com o filho. Aquela discussão que muitas vezes nós ficamos um tempo sem conversar. Mas fato é que passou-se algum tempo e esse jovem teve um acidente automobilístico. E nesse acidente veio a desencarnar. A mãe não se perdoava. Se achava responsável por aquele acidente e não se perdoava porque não havia conversado com o filho já há algum tempo. Quantas vezes nós carregamos dentro de nós uma condição dessa natureza? Certa feita atendi uma senhora num processo de depressão gravíssimo e ela veio ao centro e me contava o seu drama. Ela estava casada há mais de 35 anos, mas ela não se perdoava. Comecei a conversar e perguntei: o que houve, minha irmã? E ela diz: eu vou abrir o meu coração. Eu traí o meu marido. E eu perguntei como havia sido, e ela me relatou que quando ela havia casado, no primeiro mês do casamento, ela teve um deslize, um encontro com um ex-namorado e acabou tendo um relacionamento. Passaram 35 anos e ela não se perdoava pelo erro que ela havia cometido. E perguntei: você se arrependeu? Ela diz: e muito. Mas veja,
Nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda campeia sobre todos nós. Aprendemos com a doutrina espírita o capítulo do livre-arbítrio. Dessa maneira, se você não cometeu mais nenhum deslize, logicamente, você tem que aprender a se perdoar. E nós percebemos que como essa temática envolve milhões de pessoas. E a pessoa acaba desencarnando porque acha que Deus não vai lhe perdoar. Logicamente, um entendimento equivocado de Deus, o nosso Pai. E dentro dessa pergunta do que seja uma finalidade, nós vamos perceber que na língua portuguesa, finalidade é um fim determinado. Ou seja, todos nós, como disse Jesus, nascemos simples e ignorantes. Simples e ignorante, e a partir da reencarnação, nós vamos adquirindo novos conhecimentos, novos hábitos. Vamos deixando o homem velho e vamos buscando a figura excelsa do homem novo. Logicamente que isso pode demorar séculos, milênios, porque Deus, na sua infinita bondade, tem paciência para com todos nós. E com certeza nos dará quantas oportunidades forem necessárias. Portanto, o auto-perdão e o perdão é o passo básico para qualquer pessoa que almeja perdoar seus semelhantes. É necessário perdoar a si em primeiro lugar. É necessário compreendermos o mundo que nós vivemos. E o mundo que nós vivemos é um mundo ainda nas quais nós somos espíritos muito atrasados. Talvez poderíamos fazer uma semelhança ao miúdo, a uma criança. Estamos começando a gatinhar no aspecto do conhecimento espiritual, que vem trazer para todos nós novas essências. É importante compreender uma mensagem. Chico Xavier, certa feita, diz que perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. E talvez essa pergunta é importante. Nós conseguimos perdoar? Nós já somos capazes de entender que as pessoas também cometem erro, que as pessoas também cometem deslize. É importante nós analisarmos que nós precisamos, e o nosso irmão Lutênio fez um comentário muito importante, estarmos de vez em quando a nos analisar como seria se eu estivesse no lugar daquele necessitado. Como que eu me comportaria? Porque muitas vezes nós temos uma forma de um pré-julgamento. Pré-julgamos tudo e todos. Para nós todos são vagabundos, para nós todos não querem trabalhar. E nós não fazemos uma reflexão sobre os nossos defeitos, a nossa condição. Chico continua a dizer: recorda todas as criaturas, trazem consigo as imperfeições e as fraquezas que lhes são peculiares. Aqui tem uma informação. Apesar de ser uma vírgula, eu gostaria de fazer um ponto, para fazer uma análise dessa questão. Quando eu começar a entender que todos têm fraqueza, que todos têm imperfeição, logicamente eu vou começar a ver o outro com outros olhos de maneira diferente. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Compreendemos que nós também somos espíritos imperfeitos. Nesse livro, que o nosso querido André Luiz lançou no meio do ano, é o 4º livro, vai trazer em Portugal nas suas férias em fevereiro, tem o prefácio do presidente da Federação Espírita da França, Charles Kempf. E realmente ele faz aqui uma grande reflexão. Não é fácil olhar para o seu eu.
não é fácil analisarmos as nossas imperfeições. Somos incapazes, muitas vezes, de perceber os erros que cometemos. Quantas vezes algum familiar, algum amigo, nos adverte diante de alguns erros que nós cometemos em nosso cotidiano e nós ficamos, às vezes, muito bravos porque não aceitamos. Mas fato é que é por isso que nós sofremos na Terra, porque nós nos achamos perfeitos e sempre quem tem o problema é o outro. Estudar o eu talvez seja como aquele poeta que Chico Xavier dizia que de todos os poetas que ele recebeu, o mais difícil chamava Augusto dos Anjos, o considerado o poeta do eu, o poeta da primeira pessoa. E é interessante quando a gente está falando, a gente gosta de colocar todo mundo na mesma condição, né? Porque nós somos imperfeitos, como nós. E além disso, nós sempre usamos, dentro da condição do verbo, a maneira colocando as pessoas. Porque nós sempre estamos envolvidos nessa situação. Quando eu começar a trazer para a primeira pessoa, eu, logicamente, eu tenho defeito. Eu tenho vícios, eu tenho mazelas, eu preciso me corrigir. Necessária esta viagem interna, descobrindo os seus reais sonhos, desejos, vontades, qualidades e defeitos, para que a partir daí possa ter uma visão global de quem realmente és e para onde queres caminhar. Dizendo sobre a questão do meu eu, nós vamos buscar o grande precursor do cristianismo, Sócrates. Não é o português, viveu antes do Cristo. E Sócrates já dizia aquela frase que eternizou-se diante da filosofia: conhece-te a ti mesmo. E nós percebemos que mais de 2.000, quase 2.300, 2.400 anos se passaram e nós ainda não nos conhecemos. Nós não sabemos quais são as nossas reações diante das dificuldades. Mas primeiro, o Espiritismo nos mostra essa questão: para onde tu queres ir? Para onde você quer chegar? Hoje nós já vimos a questão da reencarnação, e é impossível, com o advento da reencarnação, não compreendermos de uma maneira mais dilatada a vida. Sabedor que nós continuaremos a ter novas oportunidades, e sabedor que ao sair daqui, do corpo físico, volto para a minha pátria verdadeira, chamada a pátria espiritual. E é por isso que Jesus, ao nos ensinar o capítulo das bem-aventuranças, numa das suas máximas, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É um mundo de ação e reação. O mundo de ação e reação quer dizer que tudo aquilo que você faz tem um retorno para você mesmo. Hoje, por exemplo, nessa existência, estamos tendo um retorno de tudo aquilo que nós fizemos numa vida anterior. Logicamente, muitos reclamam das dificuldades, dos problemas, mas a grande verdade é que ao ler a história da humanidade, nós vamos perceber que nós cometemos muitos equívocos no passado. E se vivemos um mundo de ação e reação, como Paulo dizia, um mundo de para quem planta tem que colher, nós sabemos que a colheita é inevitável e nem sempre é uma boa colheita. Quando eu faço misericórdia para alguém, como Jesus ilustra para as nossas almas, logicamente eu estou estabelecendo num mundo de provas e expiações uma situação para que amanhã as pessoas possam ter misericórdia para conosco. Vamos perceber uma outra passagem narrada por Mateus. Mateus também, para quem gosta de ler o Novo Testamento, Levi. E ele deixa uma mensagem escrita, logicamente, sobre a orientação
de nosso Senhor Jesus Cristo, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. É interessante analisarmos esse contexto antes e depois de conhecer a doutrina espírita. Porque antes nós tínhamos uma ideia de um pai vingativo, mesmo porque no Velho Testamento nós vamos encontrar uma passagem que diz que Deus pune, Deus vinga, Deus maltrata, Deus persegue. Logicamente, diante de um povo altamente primitivo, havia necessidade de mostrar um Deus talvez um pouco mais severo. E mesmo com toda essa severidade, havia todo o abuso que nós lemos na história da humanidade. Que Deus é esse, então? E nós, sabedor que o planeta Terra é um planeta de mundo de provas e expiações, onde o mal ainda campeia sobre o bem, é natural que nós vamos compreender que aqui nós só vamos sair daqui quando nós nos melhorarmos um pouco. Desde janeiro de 1858, Allan Kardec começa a publicar as chamadas revistas espíritas. É uma verdadeira preciosidade que nós temos nas nossas mãos. São 11 revistas, na verdade são 12, mas uma revista é apenas mostrando os pontos mais importantes, o significado das palavras, mas são 11 os livros, dos quais todos os meses Allan Kardec publicava uma revista. Uma das primeiras revistas, nós vamos encontrar uma conversa exatamente de Kardec com o espírito de Júpiter. É uma conversa fantástica. Nós ficamos irradiantes quando lemos essa mensagem. Diga de passagem, é uma mensagem longa, são muitas perguntas que é respondida. Mas há um determinado momento que Allan Kardec pergunta ao espírito: quantos anos você vive em Júpiter? Ele diz, em média, 450, 500 anos. Como que é existe o desencarne? Sim. Num determinado momento, nós temos um corpo físico semimaterial e nós perdemos esse corpo, ele morre, nós desencarnamos. E como é que é a reencarnação? Quase que de imediato. Você reencarna com o véu do esquecimento? Não, não há essa necessidade. Porque nós já somos espíritos bons. Nós só fazemos a caridade e estamos desenvolvendo sentidos que vocês nem sabem o que é. Porque o véu do esquecimento, ele tem um papel sublime. E uma vez eu me lembro, Chico Xavier, na qual desde 1985 tive a oportunidade de frequentar a sua casa, me lembro que Chico Xavier sempre dizia que nós não deveríamos fazer TVP, terapias de vidas passadas, salvo se na área médica fosse encontrado uma condição para justificar um síndrome, para justificar uma doença que pudesse contribuir com um determinado medo. Mas caso contrário, não deveria mexer nisso. Porque o Chico arrematava dizendo que a grande maioria de nós não suportaríamos saber quem nós fomos e o que nós fizemos. Então, logicamente, enquanto nós não aprendemos a perdoar, a compreender o sentido do perdão, nós vamos continuar interligados à Terra. Há um livro de um médico brasileiro chamado Dr. Francisco Cajazeiras, com o tema Terapêutica do Perdão. É um amigo nosso do Ceará, professor da Unifor, Universidade de Fortaleza, e ele criou um centro espírita chamado ICE, Instituto de Cultura Espírita. E esse livro ele coloca uma frase que muito me chama a atenção: perdoar é inteligente. Perdoar é inteligente,
porque começa a mostrar para todos nós, e a vertente médica hoje começa a comprovar que muitas das nossas doenças são exatamente provocadas pela questão de nós não perdoarmos ou de não nos auto-perdoar. Recentemente, uma das maiores revistas científica, médica, dos Estados Unidos da América diz que muitos problemas do coração poderiam ser evitados se nós aprendêssemos a perdoar mais. Alguns anos atrás, nós tivemos nos Estados Unidos da América um fato que chamou a atenção dos grandes cientistas. Era um grupo de pessoas que estavam desencarnando muito rápido, com uma doença que se apresentava de forma muito rápida, que é o cancro. E começou a chamar a atenção porque aquelas pessoas não tinham no seu cunho familiar nenhuma informação que poderia, diagnosticar alguma coisa familiar ou mesmo algum antecedente. E era uma coisa muito violenta, já se apresentava em estágio muito avançado. E houve um fato de que eles começaram a estudar profundamente e descobriram que esse grupo de pessoas que eles separaram para estudar eram pessoas que havia tido recentemente uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza. Exatamente porque alguns não conseguiam perdoar o mal que o outro fez a si e outros não conseguiam se perdoar. E foi a partir daí que eclodiu o cancro. Mas a ciência descobriu algo fantástico que nos mostra que todos nós, quando estamos diante de um corpo físico, temos o chamado células cancerígenas, células do cancro. E, consequentemente, toda vez que nós desequilibramos o nosso pensamento, principalmente no campo emocional, nós automaticamente podemos desenvolver doenças, como citamos nos comentários de hoje. Para nós percebermos que essa frase desse médico está correta, perdoar é inteligente. Então Deus, não é questão dele não nos perdoar, é questão dele permitir que nós possamos ficar nesse planeta. Enquanto nós não quitarmos os nossos débitos de outrora. A reencarnação. E hoje tem essa problemática. Portugal já há algum tempo vem discutindo a ação daquele médico que não disse à família que a criança tinha um defeito no rosto. E o médico foi afastado. E nós, os espíritas, deveríamos levantar uma bandeira defendendo a classe médica. Porque temos que analisar que é a vida. E analisando a vida no seu contexto maior, nós vamos analisar quem é o irresponsável. Foi o médico. O irresponsável é Deus. E nós precisamos compreender que a doutrina espírita não faz, em nenhum momento, nenhuma discussão sobre 3 pontos importantes: o aborto, a eutanásia, pena de morte, porque nós compreendemos a reencarnação. Vou contar a vocês a história de Zezão, que eu conheci pessoalmente. Como eu ia muito em Uberaba, o Chico sempre, no começo, pedia para nós darmos uma passada e darmos um abraço na tia Cida. Tia Cida foi a fundadora de um hospital, que é exatamente o Hospital do Fogo Selvagem. E esse hospital atendia somente pessoas que tinham essa doença. E nós íamos, era uma senhora negra, uma senhora maravilhosa, que nos recebia com o carinho, e por ser negra tinha muitos preconceitos. Ia arrecadar dinheiro em São Paulo para o hospital, foi presa várias vezes. Mas fato é que num determinado momento foi deixado uma cesta de vime à porta do seu hospital. E era um menino, um pequeno menino negro. E esse menino, ela recolheu e acabou sendo criado no hospital.
Começou a crescer, percebeu que não falava, apenas urrava. Percebeu que na boca ele tinha uma linha de 3 dentes. Era algo horrível. Mas o mais grave iria acontecer. Ele sentava e ele começava a olhar para a sua cor e ele, de uma certa forma, urrava durante muito tempo. Como não falava e tinha o processo da idiotia, Zezão tinha um fenômeno interessante, ele não andava para frente. Zezão só andava para trás. E a tia Cida levou o caso para o Chico. Chico, o médico está dizendo que tem que arrancar os dentes, porque Zezão está mordendo os braços e as pernas, e eles acham que ele vai uma hora perder o braço, perder a perna, porque está fazendo e machucando de maneira muito grave. E o Chico diz, Emmanuel está dizendo que tem que arrancar os dentes de Zezão. Tia Cida então providenciou e aquela criança começou a crescer. Totalmente dementada, andava só para trás, quase que todo o seu tempo ficava sentado numa escada, olhando para o seu corpo e urrava, chorava e dava até dó nós vermos a figura de Zezão. Certa feita, tia Cida se encorajou. Numa das visitas a Chico Xavier, perguntou, Chico, quem é Zezão? E Chico, logicamente com aquela mediunidade fantástica, contou para a tia Cida, com pormenores, que Emmanuel estava presente e que Zezão foi um personagem da humanidade que deixou uma marca muito profunda. Zezão é a reencarnação de Mussolini. Todos nós que conhecemos um pouco a história de Adolfo Hitler, sabemos que Mussolini foi um dos seus braços fortes na condição de um médico, aonde a sua função era exatamente encontrar o ponto para a raça ariana. E ele reencarnou num corpo negro e ele reencarnou numa condição de sofrimento. E Chico ainda disse que esse espírito vai reencarnar umas 10 vezes para tentar compreender o mal que ele fez para a humanidade. A reencarnação é uma bênção. E como que os espíritos errantes podem alcançar a evolução se não for quitando os seus débitos? E muitas vezes, para quitar os seus débitos, o espírito é obrigado a passar por um corpo deficiente, por uma condição difícil. Por isso, nós que hoje conhecemos a reencarnação e a doutrina espírita, não fazemos troca sobre esses pontos, e é esse ponto que nos chama a atenção sobre Deus. E confesso, e tenho falado isso com muita frequência, quanto mais eu estudo, mais eu compreendo Deus na sua infinita bondade, Deus no seu estágio maior. O mundo está cheio de ideias. Percebam como nós temos muitas ideias. Desde quando nós nos conhecemos por gente, assim, um dito lá no Brasil, né, Lutênio? A gente faz uma pergunta. Quantas coisas você começou na vida e nunca acabou? Eu me lembro quando eu era criança, apesar de uma família muito pobre, eu me lembro que eu tinha vontade de querer aprender o inglês. E fato é que quando eu comecei a estudar o inglês, assim que começamos a conjugar o verbo to be, eu já disse, mas para que eu vou fazer esse curso? Eu não vou para os Estados Unidos mesmo. Eu tinha aquela vontade, eu vi aqui o Lutênio convidar as pessoas que queiram cantar, que queiram tocar. Eu tinha uma vontade de tocar violão. Aí quando eu comecei a pegar um violão, começou a machucar os dedos, eu disse, para quê? Eu não vou ser músico mesmo. Vocês já perceberam quantas coisas na nossa vida
Nós começamos, diga de passagem, eu acho que a pergunta deveria ser o contrário. Quantas coisas a gente começou na vida e persiste até hoje? Como também é o convite que o Espiritismo nos convida. Quantas pessoas vieram aqui, como nosso irmão diz, felizes por montar as cabazes, veio 1 ano, 2 anos, começou a cansar, não chegou no 3º, não é? Por quê? Porque o mundo nos oferece muita coisa importante para nós. Porém, nós temos muitas ideias. Olha, ô Lutênio, você falou das cabazes, eu tenho uma ideia para te dar. E o que você acha da gente fazer assim? Olha, perfeitamente, você vem no dia que a gente vai aqui organizar. Não, eu não posso. Ou seja, nós temos muitas ideias para os outros fazerem, não é? Mas temos poucas ações. Enquanto só existir ideias e faltar ações, perceberá que isto levará a um conhecimento superficial de ti mesmo. Enquanto nós não nos conhecermos, não procurar saber quais são os nossos erros, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas limitações, nós não vamos conseguir alcançar a evolução na Terra. Porque a evolução é a partir do momento em que eu começar a perceber que tem que haver mudanças. Tem essa frase característica que Jesus legou e todos nós conhecemos, não é? Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Pedro era semelhante a nós. E lógico que Pedro, ele não gostava quando chegava com o barquinho e quem se aproximava? Os coletores de impostos. Então Pedro já logo pergunta, porque tinha muitos desafetos também. Pedro falava: olha, tomara que Jesus fala, vamos perdoar umas 2, 3 vezes. A 4ª vez a gente já torce o pescoço para um lado, o pescoço para o outro, não é? Mas quando ele pergunta dessa maneira para Jesus, o que Jesus responde? Não é? Não, Pedro, não é até 7 vezes, mas digo que até 70 vezes 7. Uma vez perguntado ao Chico sobre essa questão, ele diz: meu filho, quando Jesus diz 70 vezes 7, é cada tipo de ofensa. Ou seja, vamos perdoar a vida inteira, não é? Não vamos nunca nos cansar de perdoar. Vamos encontrar um comentário de Allan Kardec fantástico no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Eu já sei que aqui, o Lutênio conversando comigo um pouco antes, disse que aqui ninguém nunca falou essa frase. Mas lá no Brasil é uma complicação, todo mundo quer matar o outro, todo mundo quer esfolar o outro, todo mundo quer bater no outro, não é? E as pessoas dizem exatamente isso, né? Eu jamais perdoarei. E na verdade, dizia Gandhi que perdoar somente os grandes são capazes. Somente os grandes seria capaz. Todos sabem que Gandhi, ele fazia atendimentos à comunidade. Um belo dia, um homem, todo nervoso, se apresentou a ele e diz: Gandhi, eu preciso abrir meu coração. O que foi? O muçulmano reagiu a um insulto que eu fiz e ele tentou atingir o meu filho. E eu atirei uma pedra na cabeça do filho dele e o filho morreu. O que eu devo fazer, Gandhi? E Gandhi pensou e disse para ele: só há uma maneira para que o alto possa te perdoar. Ele diz: o que é? Existem milhares de crianças muçulmanas que perderam o pai e a mãe. Adote uma criança e ensine essa criança a viver como muçulmano. Respeitar significa
muitas vezes, compreender o outro dentro das suas necessidades e o respeito que devemos ter pelo outro naquilo que ele julga ser correto. Se hoje vivemos um mundo repleto de dificuldades, é porque nós ainda não aprendemos a respeitar o outro. Como os ensinamentos são muito importantes, porque as pessoas se baseiam em nós. Aquela mulher que levou aquela criança diabética em estágio bastante profundo para Gandhi. Gandhi, você tem um papel preponderante no nosso povo. Diga a essa criança que ele não pode comer doce. E Gandhi olhou para aquela mãe, olhou para aquela criança e diz assim: volte daqui a 15 dias. A mãe não entendeu nada. Eram pessoas muito pobres. Havia viajado por um longo tempo para aquela audiência. Passado o tempo determinado, aquela mãe voltou com a criança. Contou a situação para Gandhi. Gandhi ajoelhou, ficou na altura da criança e disse para ele: meu filho, você não pode comer doce. A mãe se revoltou. E quando Gandhi se levantou, perguntou: Gandhi, por que você não fez isso há 15 dias atrás? Eu precisei fazer uma nova viagem para aqui, para você dizer isto? Ele diz: pois é, minha irmã, é que até 15 dias atrás eu comia doce. É os nossos exemplos. É os nossos exemplos que marcam. É os nossos exemplos que ficam. É os nossos exemplos que precisam ser modificados. Porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Allan Kardec afirma isso para nós. O que é ser condenado por Deus? Logicamente, são reencarnações difíceis. Não é porque Deus é vingativo. É porque Deus criou uma lei justa, que nós chamamos de leis imutáveis. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí nós vamos compreendendo todo esse aspecto importante para a nossa análise. O perdão reside na capacidade que tens de superar todas as situações difíceis que vivencias no cotidiano, que exigem tanto de você. Somente a reencarnação é capaz de mostrar para todos nós por que nós passamos por tantas provações. E, logicamente, as provações são inerentes à nossa condição espiritual. Devemos dar uma chance a nós mesmos e ao seu semelhante. Uma chance a você mesmo, já que és dotado de imperfeições, levando a cometer atitudes que necessitarás reparar. E compreende o próximo, crendo que ele também é dotado de imperfeições, e aqui se encontra frente à evolução. Mas é essa a pergunta, partindo já para o final dos nossos comentários, uma reflexão um pouco mais profunda sobre essa questão, da questão 886 do Livro dos Espíritos. Vamos relembrar que Allan Kardec era, na sua época, um dos professores, um dos mestres da arte de educar mais respeitado na Europa. E ele então tinha uma síntese fantástica para fazer as perguntas. Antes disso, vamos relembrar que quando Kardec
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, quase todos os capítulos é dividido em duas partes. A primeira parte, os ensinamentos que Kardec coloca sobre Jesus, e é escrito por ele, alguns temas, e a segunda parte, instruções dos Espíritos. E ali nós vamos encontrar 4 mensagens do Espírito de Verdade. E é interessante que quando eu estudo a segunda obra da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, dos 70 tipos de mediunidade, quando Allan Kardec vai estudar sobre a psicografia, no rodapé, ele conta que aquela mensagem, que é a primeira, chamado Advento do Espírito de Verdade, das 4 mensagens, é a primeira. E ele diz: eu tenho a certeza que essa mensagem foi escrita pelo próprio Jesus, pelo seu cunho, pela sua natureza, pelo trabalho como se desenvolveu naquele dia e pela profundeza da mensagem, pela profundidade. E eu também não tenho dúvida que, como Kardec faz uma pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Kardec não quer saber qual o sentido da palavra caridade como nós a entendemos. Ele quer algo mais profundo. Ele quer algo de mais substância. Ele quer saber como é que Jesus pensa sobre a questão da caridade no sentido do amor para com o próximo. Nós vamos encontrar 3 respostas. Eu gostaria que cada um de nós, aproveitando esse ambiente, onde aqui os bons espíritos nos envolvem, nós estamos com a nossa mente voltada, juntamente do nosso anjo guardião, do nosso companheiro espiritual que nos acompanha, o anjo da guarda. Nós vamos refletir e levar para casa, para analisarmos um pouquinho como é que nós andamos no sentido da caridade, na visão que Jesus coloca para todos nós. Primeira, benevolência para com todos. Nós somos benevolentes para com todos. Eu me lembro recentemente, estava na Inglaterra, estava num lugar e presenciei uma senhora com um copinho, era sentada com um copinho à mão, uma senhora já de uma idade. E nós passamos e era com o copinho na mão. Fomos dar uma volta e quando voltamos para comer alguma coisa perto do lugar que nós estávamos, estava aquela senhora. Entramos num restaurante, comemos um lanche e ao sair eu olhei para a Soraya e disse: olha, aquela senhora ainda continua lá fora, horas. Compramos um lanche, a Soraya tinha uma água para dar para aquela mulher. E ao sair, quando nós demos a água, achamos estranho, porque aquela mulher abriu de imediato e começou a beber. Estava sedenta. Olhava para nós com um sorriso que tocava profundamente nas raízes de nosso coração. Sorria com um sorriso largo, que nos envolvendo por uma atmosfera vibratória que partia do seu coração. Entregamos um lanche e ela abriu rapidamente, começou a comer, estava com fome. Será como é o nosso comportamento? Nós conseguimos ser benevolentes para com todos, para com a dor alheia, para com as dificuldades alheias? Ou nós ainda continuamos com aquela ideia, são um povo vagabundo, é um povo que não quer trabalhar? Nós precisamos começar a mudar a nossa maneira de pensar. E foi interessante que quando eu virei, e ela foi despedindo com uma alegria, eu dei alguns passos, olhei para trás e percebi que quando ela olhava para nós, e aquele sorriso dela, percebemos espiritualmente
um jarro de luz que vinha em nossa direção. E o nosso amigo espiritual se fez presente, Dr. Marco Antônio, e diz: você já imaginou, meu filho, se você tivesse desrespeitado essa senhora, qual seria a vibração que ela ia emitir contra você? Quantos de nós vivemos uma vida amargurada na sociedade porque não sabemos amar o próximo? E arrumamos tanta confusão em sociedade, começando dentro do nosso lar, que as vibrações são todas negativas e a gente não sabe por que tem tanta doença. Precisamos começar a ser mais benevolente para com a dor alheia, para com as dificuldades do outro. Já vemos que aqui realmente temos muito para avançar. Segunda, indulgência para as imperfeições alheias. Nós somos indulgentes para as imperfeições alheias. Recentemente, fazendo uma palestra aqui em Portugal, uma senhora de meia idade disse: poderia falar um pouquinho com você no final da palestra? Perfeitamente, minha irmã. E ela então, conversando comigo numa sala a sós, contou o seu drama. Eu tenho uma filha de 10 anos. E essa filha não consegue ter o acompanhamento de aprendizado na escola. O meu marido pune essa criança, bate nessa criança, judia dessa criança, porque acha que essa criança faz de propósito. Mas os médicos já disseram que ela tem uma dificuldade de aprendizado. Ou seja, nós conseguimos respeitar dentro do nosso lar, nós somos indulgentes com as imperfeições e limitações das pessoas que estão ao nosso lado. No caso nosso, nós somos indulgentes para com a esposa. As esposas são indulgentes para com os maridos. Nós somos indulgentes para com as imperfeições dos nossos filhos. Ou nós queremos que eles sejam aquilo que nós projetamos na nossa cabeça. Precisamos começar a entender tudo isso de maneira diferente, de maneira que nós podemos aí alargar o nosso processo evolutivo. E por último, o perdão das ofensas, que são 3 aspectos que a gente percebe o quanto nós ainda vamos continuar na Terra. Enquanto nós não superarmos essa condição, nós vamos continuar vivendo o chamado mundo de provas e de expiações. Só depende de cada um de nós. Só depende do nosso esforço. Queridos irmãos, nós vamos encerrando esse nosso momento, agradecendo a Jesus que possa nos envolver, que possa nos abraçar e que possa nos enriquecer o nosso coração, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Lutênio, relembrar que nós trazemos alguns livros e como o nosso Dr. Marco Antônio sempre pede para nós falar, esses livros não são para as nossas despesas, esses livros eles são para os trabalhos que nós efetuamos. Hoje, com o advento da internet, a gente consegue acompanhar. E assim que eu cheguei, muitas pessoas perguntavam como é que está a construção, né? Como é que estão os trabalhos da pomada, como é que estão os trabalhos que no caso nós fazemos no Brasil. Então, a gente sempre diz como é que está. Então, esses livros é para ajudar o trabalho que nós fazemos em Portugal, junto de Viseu, e também o trabalho que nós fazemos lá em Itapira, que estamos ampliando em 1.700 metros quadrados as nossas obras assistenciais. Depois, no final, se alguém quiser que eu dou uma mensagem, são todos os livros de Chico Xavier e também do nosso querido André Luiz, do nosso filho, que todos os livros são registrados em cartório e a doação da renda é toda distribuída para o Centro Espírita. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Sérgio, deixa eu aproveitar você aqui, e você falou em perdão e auto-perdão. O que talvez seja mais difícil?
perdoar alguém, eu perdoar o outro, a outra, ou eu perdoar a mim mesmo? Nós temos percebido nos atendimentos fraternos que nós fazemos na Casa Espírita há mais de 30 anos, que quando nós não perdoamos o outro, ele tem uma sequela menor, porque muitas vezes nós só vamos lembrar do outro quando nós, por um certo momento, encontramos com o outro. O auto-perdão, ele é de uma maneira muito mais grave, porque nós ficamos, de uma certa forma, guardando aquilo para dentro de nós. Eu atendi uma senhora, muito interessante esse caso, muito deprimida, um caso de depressão terrível. E ela então entrou na nossa sala chorando, e ela diz assim: ai, Sérgio, meu filho morreu, meu filho morreu. E eu então falei: mas como? Ele era da polícia. E ele se envolveu numa briga, e o humilhante, não é? O nosso irmãozinho que estava roubando em determinado lugar, acabou atracando, eles entraram numa briga corporal, e ele foi tirar o revólver, e o revólver então acabou disparando no peito dele e ele morreu. Eu fiquei pensando assim, que interessante, eu não lembro de ter visto esse caso na nossa cidade, porque cidade pequena, todo mundo sabe quando acontece uma tragédia. E eu perguntei: minha irmã, e ela contou com tanta riqueza de detalhe, que eu fiquei olhando. E eu disse para ela: minha irmã, quando aconteceu isso? Ela diz assim: faz 23 anos. Ela contava com uma riqueza de detalhe que era impressionante. Ou seja, ela morreu há 23 anos atrás, junto com o filho, só tinha uma diferença. O filho já estava enterrado, ela só precisava enterrar. Porque ela perdeu o sentido da vida. E um outro fato importante sobre isso é a questão do ressentimento. Porque é assim, o auto-perdão, a gente além de não conseguir perdoar, quando eu conto para alguém aquela história novamente, não é? Quando eu conto a mesma história, eu estou ressentido. Qual é o sentido da palavra ressentimento? Sentir de novo. E a pessoa fica anos e anos sentida daquilo que aconteceu, porque ela não aprende a perdoar. Então isso é uma forma muito mais grave do que o perdão, porque as pessoas não conseguem se perdoar. Há uma outra situação também que você mencionou, né? Porque tem pessoas que a culpa, o problema é sempre dos outros. Elas não têm nenhum tipo de responsabilidade, né? A culpa é do colega de trabalho, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do vizinho, né? E às vezes você falou aí no perdão, muito bem, um belíssimo convite que você nos deixou. E quando a gente tem uma criatura dessa dentro de casa, que a gente perdoa um dia, uma semana, o mês seguinte, mas aquela pessoa não sai da nossa vida, não. Como é que é? É interessante, né? Me faz lembrar um sobrinho de Chico Xavier. Ele era muito perturbado. E o Chico sempre tinha problema com ele. Então, quando ele precisava de um dinheiro, ele falava alguma coisa de ruim do Chico. Até para dar ibope para jornal, aquelas coisas todas, não é? E depois, passava um tempo e ele falava: tio Chico, você me perdoa? E ele continuava fazendo: tio Chico, você me perdoa? Um dia ele aprontou uma complicado. E ele diz assim: tio Chico, você me perdoa? O Chico diz: meu filho, preste bastante atenção. O que você fez ontem, já perdoei. O que você está fazendo agora para mim, estou te perdoando. E já fica perdoado que você vai me fazer amanhã. E a questão, por exemplo, eu tive a oportunidade, Lutênio, de conhecer o Gigante Deitado. Explica para quem não conhece quem foi o Gigante. O Gigante Deitado foi Jerônimo de Mendonça. Esse homem era paraplégico, tetraplégico. Daqui para baixo não funcionava nada. E ele, para entrar aqui, tinha que abrir aquelas duas portas, porque ele ia sempre numa maca, que era uma cama adaptada para ele, era uma cama-maca. Ele só dormia ali por causa das questões respiratórias.
E uma vez ele contou uma história que se reflete isso, quando nós não assumimos as coisas. Ele dizia que tinha que nós, por exemplo, toca o telefone, a gente tem os miúdos pequenos em casa e diz assim, se for pro papai, diz que eu não tô. Toca a campainha, a mãe diz assim, se for a vizinha, não vou atender. Diga que eu não tô. Daqui a pouco, a criança vai assimilando tudo aquilo, e daqui a pouco a criança vem uma chamada da escola. E a diretora diz, teu filho está mentindo aqui. E o mais grave é que nós, o pai e a mãe, olham para a criança e falam, meu filho, com quem você está aprendendo a mentir? O mais grave de tudo isso, que o nosso irmão Lutênio coloca, é que nós, muitas vezes, não nos lembramos que existem pessoas ao nosso lado. E o nosso exemplo é de sublime importância. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. Por isso é muito importante, primeiro, nós termos a ideia, e hoje nós falamos sobre isso, e o Lutênio talvez captou dessa maneira, nós precisamos compreender que eu só vou me reajustar numa sociedade quando eu passar a entender que eu também erro, que eu também sou imperfeito, que eu também cometo deslize, porque eu tenho o hábito de sempre jogar a culpa no outro. Acontece uma coisa em casa, quem foi? Às vezes foi a gente. E nós não temos coragem de dizer, fui eu que quebrei tal coisa, qual que é o problema? Isso qualquer um pode ter acontecido. Enquanto nós não assumirmos as nossas responsabilidades e perceber quais são as nossas fraquezas, nós vamos continuar sofrendo. Porque lembre-se, vivemos num mundo de ação e reação. Então, por isso, é muito importante nós começarmos, à luz da doutrina espírita, assumirmos um pouco mais as nossas responsabilidades. E isso implica nós aceitarmos que somos espíritos imperfeitos. Sérgio, isso que você falou dói. Isso dói. Admitir, num determinado momento, que eu posso ter parte da responsabilidade no conflito que tive, isso dói. Isso custa. Alguma sugestão espiritual? Às vezes, esse gênero de questão que você colocou, o que é mais frequente é nós termos dentro da família. A pessoa nos distrata, ainda tem o nariz em pé, nos olha de cima para baixo, e você que faz favor de pedir desculpa. Porque tem a sorte de ter um familiar como eu, que vou te perdoar. É verdade. Além disso, nós vamos perceber que essa resposta está na questão 919A do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta ao espírito de Santo Agostinho como ele fazia na sua época para fazer a prece e também para analisar os seus problemas, as suas dificuldades. Conta Santo Agostinho que chegava à noite, e eu acho que isso serve para todos nós, para começarmos a fazer isso como lição de casa durante a noite. Ele apagava a luz, fechava a porta, deitava no seu quarto, na sua cama, e ele fazia uma prece a Deus e a Jesus. Ele passava em revista o seu dia. E ele analisava o que eu fiz de bom. Qual foi o bem que eu fiz para o outro. E ele começava a relembrar o que ele tinha feito de bem. No final ele diz assim, isso é uma obrigação de um cristão. Aí ele refletia, o que eu fiz de mal para o outro? Aquele que eu deixei de atender, aquele que pediu alguma coisa eu não atendi, aquele que queria um tempo para uma conversa eu não arrumei, aquele que eu maltratei. E ao final dele fazer uma avaliação do seu dia, ele pedia a Deus, principalmente a Jesus, para que pudesse lhe dar força e coragem para ele corrigir as suas mazelas, para que no dia seguinte ele pudesse errar menos. Nós temos que ter essa coragem de podermos buscar o nosso eu, analisarmos o nosso eu
E começarmos a perceber que hoje eu não tenho que estar mais preocupado com o glutênio. Qual que é a minha grande preocupação na sociedade, em família? Achar defeito dos outros. E vocês perceberam como é que nós somos bons para isso? Já sei, o glutênio diz que aqui ninguém faz isso. Mas lá no Brasil, o povo aponta o dedo para o outro e conta-se um rosário da vida do outro. Tem uma percepção, parece até mediunidade, né? Tem uma percepção que é uma coisa linda, né? Há uma dinâmica que nós fazemos com jovens, dos grupos de jovens, por exemplo, que é uma dinâmica muito interessante, não é? A gente põe as pessoas assim, um de frente para o outro, de dois em dois, não é? E a gente diz assim, olha, você vai falar 10 defeitos de quem está na tua frente. Gente, que coisa maravilhosa. A gente faz assim em questão de 1 minuto. É rapidinho. A gente olha para a pessoa e começa, você é isso. Aí depois a gente diz, agora você vai falar 10 qualidades. Gente, parece que o tempo não passa. A gente começa 1, começa 2, começa 3, daqui a pouco a gente fala assim. Por quê? O que Jesus disse? O que fala a tua boca é o que está cheio o seu. Então nós precisamos mudar, nós precisamos inverter, gastar mais tempo para ver a virtude dos outros e gastar menos tempo em reparar a vida do outro. E gastar um tempo ainda maior para perceber que se nós temos que reparar defeito de alguém, esse alguém somos nós. Isso ajuda uma pessoa que está passando por um processo de depressão? Perdoar ajuda? É interessante. E como ajuda? Eu vou contar um caso familiar de uma prima da minha esposa. E eu acompanhei esse caso como espírita, que ela me chamava para contar. Essa moça começou a ter um cancro nos ossos. Começou a ser atendida na Unicamp, que é um dos maiores polos de estudo do Brasil, que é em Campinas. E num belo dia, ela teve um problema sério com a sua mãe e com a sua irmã, não conversando mais com nenhuma das duas. A raiva foi tomando conta de si, e ela foi se enveredando, e o quadro foi se agravando cada vez mais, quando, alguns dias depois, ela manda me chamar. Sérgio, eu queria saber, o meu tempo está chegando, o médico já me disse hoje ainda, que minha questão é de dias, o que eu devo fazer? Eu digo para ela assim, ela falou, posso ficar mais algum tempo aqui no corpo? Eu digo, sim, é possível. Ela diz, através da prece? Eu digo, não. Aproveite a oportunidade que você tem. Manda chamar a sua mãe aqui no hospital. Manda chamar a tua irmã aqui no hospital, porque ela havia proibido a visita da mãe e da irmã. E depois que ela falou, e você acha que eu vou viver mais algum tempo? Eu digo, eu tenho certeza. Que é o quadro da raiva que está te limitando a esse sofrimento. Ela chamou a enfermeira e diz, é possível ligar na casa da minha mãe e pedir para minha mãe vir fazer uma visita? Para minha irmã fazer uma visita? E foi um dos encontros emocionantes para aquele coração, onde ambos choraram muito, pediram perdão um para o outro. E essa moça que o médico diz que não duraria mais que 1 semana, ainda viveu 8 meses no corpo físico. Se nós tivéssemos a ideia da importância de que o perdão ou o auto-perdão possa promover nos nossos sentimentos, nós não pensaríamos 2 vezes. E eu demorei muitos anos para refletir na frase daquele médico que perdoar é inteligente. Então nós que temos que fazer a nossa parte para que possamos ter paz. Quando eu não perdoo, quem é o maior prejudicado? Não é eu? Não somos nós? Então por que não perdoar?
Às vezes a gente tem um conflito, uma quesilha, né, com uma pessoa e temos muita vontade de saber o passado. Não me dou bem com meu pai, eu queria saber como é que foi a outra vida que eu tive com ele. Não me dou bem com aquela filha, eu quero saber o que aconteceu na outra vida. Você dizia que o Chico mencionava que a terapia regressiva a vivências passadas apenas, excepcionalmente em casos de indicação médicas reais. Mas nós passamos a vida querendo saber qual foi a situação que nós tivemos com os nossos familiares no passado. É verdade. E a gente começa a perceber como isso, para nós, tem sido importante para muitos, mas o quanto tem sido desastroso para outros. Porque quando nós analisamos o aspecto dessa pergunta do nosso irmão Utênio, ao fazermos essa reflexão, nós começamos a perceber a importância que nós devemos ter. Hoje, o conhecimento da doutrina espírita não permite mais que nós possamos errar de maneira tão grotesca. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrito a lei de Deus? Não adianta o político falar que a mãe deixou um baú e nós acreditamos no baú. O outro fala que, não é? E a gente vê o que está acontecendo. Olha o tamanho das responsabilidades. Nós podemos se safar perante as leis humanas, mas nós não vamos se safar perante a lei de Deus. Por quê? Porque o tribunal que nos julga é o tribunal da consciência. Esse é implacável. Não tem como. Nós vamos ser julgados por nós mesmos. Então, quando começamos a reparar todas essas questões, né, que hoje começamos a analisar sobre a questão das terapias de vidas passadas, o que isso iria modificar a nossa vida? O que isso poderia acrescentar? Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma palestra em São Paulo, numa casa pequena, e era um senhor bem de idade, e apagou-se as luzes, e eu fiquei olhando para ele, e ia começar. Eu achei uma coisa engraçada, que ele estava com um olho aberto e o outro fechado. E aqui eu achei interessante, e eu fiquei olhando para ele o tempo todo, e ele fazia prece com um olho aberto e o outro fechado. Aí eu disse para ele, aí no final eu perguntei para ele, meu irmão, que bonito, não é? Posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Por que o senhor estava com um olho aberto e o outro fechado? Ele já logo foi me dizendo, isso é bíblico. Eu falei, é bíblico? Então ensina para mim, porque eu preciso conhecer essa parte da Bíblia, eu acho que eu fugi da escola. Aí ele diz assim, o que Jesus disse? Eu falei, não sei, é o senhor que estava com o olho aberto, o outro fechado. Jesus falou tanta coisa, não é? Ele diz, Jesus não diz, vigiai e orai para não cair em tentação? Enquanto o outro está vigiando meu povo, o outro fica orando. Eu achei aquilo máximo, né? Eu achei aquilo assim muito divertido. Eu falei, que coisa bela, né? Agora vem a pergunta do meu irmão Utênio. Como é que você conviveria com a tua esposa se você soubesse que a tua esposa, na última existência, te matou envenenado? Um olho aberto e outro fechado. Com certeza. Né? Então, é preferível a gente ter uma ideia e não saber. Vamos procurar fazer caridade, vamos montar as cabazas aí no dia que for convidado todo mundo, vamos ser caridosos, vamos ajudar com a casa, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há? Vamos fazer o máximo que a gente puder, para quando chegar do outro lado a gente fazer, vamos prestar conta. E tentar chegar um pouco melhor do que chegamos, porque a coisa está feia. E o pior, vocês já perceberam que além de nós não estarmos colhendo muita coisa com sabedoria, a gente ainda está aparentando mais ainda. Com questão ao perdão mesmo, quantos inimigos novos nós criamos só nessa existência? Não sei que vocês não.
Mas lá no Brasil, gente, tem gente que tem listas e mais listas de espera de inimigos para a próxima reencarnação. Tem gente lá no Brasil que já está na terceira lista de reencarnação dos inimigos, para ver como é que vai acertar isso. Já sei que aqui vocês não têm esse problema, mas nós precisamos reconciliar o mais rápido possível, não é? Muito obrigado, Sérgio. Eu pedi, tá bem? Para a próxima oportunidade de você voltar, nós vamos marcar um sábado à tarde, você vem aqui fazer um seminário com a gente. Vamos fazer um seminário com uma próxima oportunidade que você voltar. Vamos então fazer, eu vou te convidar para você fazer a nossa prece de encerramento, tá bem? Vamos fazer uma proposta aqui. Quem quer encontrar com Jesus? Todos nós, não é? Mas só que nós estamos tão distante de Jesus, não é? O Lutênio, põe uma música para Jesus chegar mais perto de nós, porque nós estamos muito distante dele, não é? Vamos aqui, a nossa vibração, a música sempre ajuda. E eu vou convidar todos para fechar os nossos olhos. Sentar da maneira mais confortável possível. Mesmo porque o Natal está se aproximando. Que o sentido do Natal, na presença amorosa da figura inigualável de nosso Senhor Jesus Cristo, possa tocar o seio de nosso coração, ainda diante da sua simplicidade, daquela manjedoura que nos mostra a simplicidade do amor, da paz e da alegria. Jesus cresce. E Jesus, já em formato de homem, nós vamos encontrá-lo em um jardim. Um lago maravilhoso. É primavera em Portugal, na altura que nós conhecemos Jesus. As flores, as mais belas, as mais ricas, as mais nobres. O perfume, os mais enriquecedores, que vem atinar o nosso coração. Jesus está brincando com alguns miúdos. Ao chegarmos perto, Jesus se levanta. Começamos a ver aquele homem de estatura mediana, os cabelos até o ombro, o rosto fino, os olhos meigos a entreolhar os nossos olhos, o nariz pequeno, uma boca pequena e suave, uma barba bem feita, uma roupa branca e alva, e Jesus com as suas mãos abertas, esperando o abraço fraterno. Jesus conhece as nossas dores, as nossas imperfeições, que muitas delas trouxemos para esta casa na noite de hoje, seja o problema familiar, as lutas de convivência em casa, seja problemas financeiros, seja o problema das decepções que o mundo e as pessoas nos oferecem, seja aquele momento onde a dor física bate à porta de nossa casa cobrando o passado criminoso, seja a saudade daqueles que partiram para o mundo espiritual. E ao abraçar Jesus, aos nossos ouvidos ele vai dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor, por sentir a tua presença amiga, que tu mesmo disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Tocando as raízes de nosso coração, nós queríamos, Senhor, te agradecer e contemplar a beleza da criação de Deus, dos quais os nossos olhos nunca foram capazes de enxergar. Enxergar uma noite de lua cheia, uma noite estrelada, onde somos capazes de ver novos planetas, onde tudo são habitado pela criação divina. Reparar uma simples flor para tocar no seio de nosso coração
ver o nascer do sol com a sua beleza, o pôr do sol. Senhor, permita que nós possamos ter os olhos da espiritualidade para enxergar um pouco melhor. Permita, Senhor, que os meus ouvidos, que têm sido o palco de ouvir fofoca, maledicência, notícias ruins, permita, Senhor, que eu mude os meus hábitos, que eu possa ouvir os irmãos decaídos, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e que eu possa usar a minha boca, Senhor, não mais para profanar a vida de quem quer que seja, mas para falar do Teu Evangelho, que nos anima e nos agrada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos e pelos meus braços, que ontem matavam, que ontem feriam. Obrigado, Senhor, pelos meus pés e pelas minhas pernas. E que eu possa, Senhor, sair desta casa com o envolvimento do Seu Evangelho. E antes de terminar a prece, Senhor, é possível Tu fazer uma visita em nosso lar? Jesus, pega na mão de cada um de nós e vamos para a nossa casa, para o nosso lar. E vamos entrando, Jesus acende uma luz no coração e vai iluminando cada cômodo de nossa casa. E após a casa toda iluminada, é hora de voltarmos para esse recinto. Ele já abraçou nossos entes queridos, que muitos se encontram acamados. Jesus vai onde estão as águas, estende as mãos, olha para o céu e pede ao Pai Celestial que possa abençoar as águas, trazendo-nos o remédio para cuidar do nosso corpo, para cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Senhor, despeça de cada um de nós, mas antes, cure naquele jardim que nos conhecemos, uma flor que me apetece, no meu caso, uma rosa vermelha, com as pétalas irradiantes, com o perfume inebriante. Beijo e entrego a Ti, Senhor, em sinal da minha gratidão. E como os nossos irmãos portugueses sempre diz, bem-haja, Senhor, por estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Continuai nos iluminando hoje, agora e todo sempre, que assim seja.